Bem-vindos ao Centro Espírita Obreiros do Senhor, a tarefa de paz Eurípides Barçanufo, onde o nosso lema é educar-se para educar. A gente pede que vocês desliguem os celulares para a gente manter a nossa atenção na palestra de hoje. E acho que os recados eu dou no final também. A gente trabalha com o departamento de entrevista. Quem quiser passar a entrevista, pegar um cartão. A Andréa está no fundo do salão, é só... é a Eide que está? A Eide está no fundo do salão, é só falar com ela e ela faz o encaminhamento. Se vocês quiserem pegar um cartão para assistência física ou espiritual. Para as crianças também, quem quiser passar as crianças em entrevista, ou os pais passarem pelas crianças. As crianças ficam no andar de cima com os evangelizadores. E no final elas descem para assistência espiritual. Então agora eu vou convidar a todos para sentarem confortavelmente. Quem quiser fechar os olhos. Vamos respirar fundo. E sentir o abraço carinhoso da espiritualidade, que sempre nos espera aqui com muita alegria, para que a gente sinta a paz dessa casa, dos amigos espirituais que nos envolvem e nos preparam para a palestra de hoje. A assistência começa quando a gente já entra pela casa, quando a gente é envolvido nesse amor, no carinho da espiritualidade que nos espera sempre aqui. Que a gente possa estar aberto a esse abraço, a esse sentimento, a esse envolvimento que nos traz tão bem. E que a gente possa também estar de coração e mente abertos para a palestra de hoje, para os ensinamentos sobre os ensinamentos de Jesus. E vamos então começar a nossa tarefa com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a gente está recebendo o nosso amigo Adalberto Coelho. Ele vem de São José dos Campos, nesse dia chuvoso, para trazer para a gente o tema A Reencarnação e a Lei de Causa e Efeito. O Adalberto é espírita há muitas décadas, ele já veio várias vezes aqui na nossa casa nos presentear com as palestras dele. E é orador e expositor de cursos sobre a doutrina espírita em diversos centros de São Paulo, em Cachoeira Paulista e em São José dos Campos. Então vamos envolvê-lo com muito carinho, ele vai trazer os ensinamentos de hoje. Bom dia a todos. É um dia chuvoso, acredito, e todos nós chegamos aqui, ou a pé, ou normalmente de carro. Falo isso por quê? E não está chovendo aqui dentro. É estranho eu estar falando isso, porque no caminho para cá, nós nos lembramos de um depoimento do Divaldo Franco, que todos nós conhecemos, né? E ele faria aniversário em maio, desencarnou, digamos assim, há poucos meses, e um orador extraordinário, o mundo inteiro. E certa vez ele foi fazer uma palestra na Guatemala, um paísinho que fica aqui na América Central. Era época de chuva naquela região toda. E a palestra era num sábado. E durante o dia inteiro choveu. O dia inteiro choveu.
E a palestra era de tarde, tipo 3 horas da tarde. Eles estavam numa cidade que tinha que se deslocar para essa outra, onde iria ser feita a palestra. Quando chegou mais ou menos meio-dia, certo? Ele perguntou para a pessoa que estava, digamos, dando suporte para ele, se eles realmente iam. Tinha chovido, certo? Pô, as estradas devem estar alagadas, esse negócio todo. O rapaz que disse, não, a gente vai. A semana inteira a gente publicou, anunciou que você ia fazer a palestra, cara. Então a gente tem que ir. E, bem, chegou 1 hora da tarde, eles pegaram o carro. O caminho inteiro chovendo torrencialmente. Eles chegam no local, era uma espécie de um ginásio. Aí o rapaz falou para ele, nós vamos entrar por trás. Ele não entendeu. Esse a gente vai entrar por trás do ginásio, certo? Para você ser acomodado, esse negócio todo. E aí ele entrou por trás. Né? Quando ele entrou no salão do ginásio, ele teve um choque. Certo? Ele disse, ele nunca esperava que isso acontecesse. No ginásio, ele disse, ele devia ter uns 800.000 pessoas no ginásio. Todas estavam de pé, não tinha cadeira, era um ginásio. Mas mais do que isso, o ginásio, ele só era coberto no palco, o resto era tudo aberto. Ele viu 1.000 pessoas totalmente encharcadas, de pé, esperando a palestra dele. Ele pensou, meu Deus, se eu nunca fiz uma palestra boa, hoje eu tenho que fazer. Porque ele imaginou o sacrifício, o esforço, o trabalho daquelas pessoas embaixo de chuva, esperando uma palestra. Falo isso porque todos nós não estamos embaixo de chuva. Viemos muitas vezes confortavelmente e não de longe, como todas as outras de lá. Estava vendo o negócio lá em cima, o copo cheio, o meio cheio, certo? A gente às vezes só vê um lado das nossas dificuldades. Certo? Bem, o nosso tema está a reencarnação, a lei de causa e efeito. Nós sempre gostamos de tornar bem claro qual é a ideia que está por trás. A gente gasta alguns minutos, isso na realidade a gente está sincronizando a mente de vocês com a nossa. Reencarnação e lei de causa e efeito é algo que nós ouvimos diariamente dentro da doutrina espírita. N palestras, podia ser qualquer coisa, falar sobre reencarnação ou sobre lei de causa e efeito. Aí vem o subtítulo, a gente colocou aqui, vidas e harmonização no tempo. Pô, ainda fica vago o negócio. O que é isso? Qual é a ideia por trás? A ideia é, na realidade, é compreender por que, muitas vezes, a convivência no presente, ela é difícil. Seja no nosso lar, seja no trabalho, seja aqui numa casa espírita. A convivência nossa diária, às vezes, é difícil. E por que ela é difícil? Aí é que vem o ontem na construção do hoje. Como é que o ontem, o passado, influencia a minha convivência hoje com as pessoas? Essa que é a ideia. Para eu entender isso, eu preciso entender reencarnação somado com lei de causa e efeito. As duas separadas não vão me entender essa convivência difícil. Compreenderam? A ideia é eu unir a ideia de reencarnação com lei de causa e efeito para eu entender por que muitas vezes o meu passado está refletindo no meu presente numa convivência difícil. No lar, no trabalho ou numa casa espiritual, seja onde for. Entenderam? Essa é a ideia. E a gente vai tentar dar também exemplos.
Primeiro, reencarnação. Coloquei 3 pontos principais aqui, rapidamente. O primeiro é uma frase de um grande escritor espírita chamado Hermínio de Miranda, lá do Rio de Janeiro, se encarnou há uns 10 anos atrás, 2013. Tem mais de 40 livros, é um especialista em reencarnação. Ele diz o seguinte: olha, cara, reencarnação não é uma questão de fé, não é uma questão que a doutrina espírita traz. Reencarnação é uma lei. Você já reencarnou, vai reencarnar e ponto. Certo? Isso vale para nós, vale para o chinês, para o americano, para o russo, japonês. Reencarnação é uma lei. Não é uma imposição, uma diretriz da doutrina espírita. Reencarnação é uma lei universal. Segundo, processo evolutivo. A doutrina espírita tem vários princípios básicos. Um deles é a reencarnação. Outro é, a gente diz, é a evolução permanente, ou seja, você vai chegar à perfeição. Outra é você se comunicar com o plano espiritual. Outra é a imortalidade. Parece que é uma lista que a gente está fazendo. Não é, elas estão interligadas. Por que eu falo isso? Imagine que você está conversando, possa ter conversado com Deus. Deus chega para você: cara, você vai ser perfeito. Você vai conseguir a perfeição. Você ouve, beleza. Aí você para e vira para ele o seguinte: eu vou atingir a perfeição? Vai. Pelo meu esforço? Sim. Então eu preciso de tempo. Aí Deus vira e falou assim: sem a menor dúvida, cara, você precisa de tempo. Por isso você vai ser imortal. Portanto, você vai ter todo o tempo do mundo. Aí você vira: é isso, ótimo. Então eu sou imortal? É. Tenho todo o tempo do infinito? Tenho. Mas você vira para ele: mas isso não é suficiente. Eu preciso ter experiências, modos de aprender. E o Cristo vira: isso mesmo. Então, você vai ter um processo que a gente vai chamar de reencarnação. A reencarnação é a utilização da imortalidade no tempo para você alcançar a perfeição. Aí você: pô, mas cara, muito bem, eu sou imortal, vou ter várias oportunidades que você está denominando de reencarnação. Podia ser outro nome. Reencarnação podia ser outro nome, podia ser qualquer coisa. Certo? É um processo no tempo. Aí você: mas como é que eu vou saber se eu estou certo ou estou errado? Eu vou ter muito tempo, mas eu posso ir e voltar e não fazer nada. E isso acontece. Certo? A gente teve várias vidas em que você entrou e saiu na mesma. Então, ele tem que ter algum modo de sentir que aquele aprendizado foi positivo ou não. Aí é que entra a lei de causa e efeito, que faz o retorno. Para você saber que em cada vez que você utiliza o processo chamado reencarnação, você tem algo positivo ou negativo em função daquilo que você fez. Então, aqueles princípios, eles não são uma lista, eles estão interligados. É por isso que nós estamos com lei universal, processo evolutivo, oportunidade e mérito. Então, a reencarnação é tudo isso. Muito bem, esse é o primeiro ponto. O outro é a lei de causa e efeito. Ela é justa, igualitária, misericordiosa e sábia. Ou seja, a lei de causa e efeito, efetivamente, ela se aplica a todos nós, é um sinônimo de justiça divina, na realidade, certo? E ela se aplica de forma absolutamente sábia. Eu, muitas vezes, não identifico isso. Não identifico, aí me torno revoltado, neurastênico, porque fico não entendendo por que aquilo que está acontecendo, de vezes difícil para mim,
tem uma razão, tem um porquê. E muitas vezes nem vejo que ela é misericordiosa. Muito bem. A questão é juntar as duas ideias. Como juntar as duas ideias? Quem faz isso é o nosso amigo Emmanuel. Ele diz, olha, o lar na terra ainda é o ponto de convergência do passado. O lar na terra é um ponto de convergência do passado. De onde que vem a ideia dele? Por que um ponto de convergência? Primeiro, é um ponto de convergência porque existe reencarnação. Mas mais do que isso, se você for num aeroporto ou numa estação rodoviária grande, as pessoas colocam pontos de encontro. Por quê? Porque elas podem chegar no aeroporto ou na rodoviária em tempos diferentes e saberem aonde tem que se encontrar. É um ponto de convergência. O lar, o trabalho, esta casa espírita são pontos de convergência. É onde as pessoas, nós, antes de reencarnar, delimitamos aonde que nós vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar num chamado lar, um negócio chamado trabalho, um negócio chamado centro. É importante isso? É. Por quê? Porque é nesses locais que você vive durante 10, 20, 30 anos com as outras pessoas. Então é lá que você vai se reajustar. Por isso que ele fala. Dentro dele, dentro das quatro paredes, certo? Nos oferece a oportunidade de evolução. Então o lar, o trabalho, aqui é um ponto de convergência. Mas é um ponto de convergência, às vezes, difícil. Por que é difícil? Mais uma vez, é o nosso amigo Emmanuel. Ele diz, olha, todas as contas a resgatar pedem relação direta entre credores e devedores. O lar é um ponto de convergência, é a reencarnação. Por que eu tenho em mim reencontrar aqui, ou no meu trabalho, no lar? Por quê? Porque a lei de causa e efeito nos diz, olha, tem que ter uma relação direta, ou seja, uma convivência direta entre aqueles que, no passado, se desencontraram. Rapidamente, só para vocês pensarem. Essa frase do nosso amigo Emmanuel, ela é muito mais ampla do que simplesmente dizer que você convive, você precisa conviver com aquelas pessoas que no passado, muitas vezes, foi desencontrado. A pessoa, quando lê, ela só imagina que ele está dizendo relação direta entre credores e devedores. É o que eu estou vendo pela frente. Mas é mais do que isso. Esta frase explica o porquê da obsessão. Não sei se vocês conseguem ver. Quando ele diz relação direta entre credores e devedores, ele não está dizendo que os dois precisam estar na matéria. Um pode estar na matéria e o outro pode estar no plano espiritual. Relação direta. A obsessão é uma relação direta. Que um está encarnado e o outro está desencarnado. Está entendendo? A questão é mais ampla, mas não vem o caso aqui. A questão é por que esta relação direta no lar, ou no trabalho, ou no centro, por exemplo, ela é difícil. Ainda não chegamos nesse ponto. Vamos chegar lá. Em 2003, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul fez um seminário com vários médicos, inclusive a doutora Marlene Nobre, sobre a questão da dinâmica emocional nas vidas. E o diretor clínico do Hospital Espírita de Pelotas, nosso amigo Sérgio, ele diz o seguinte, olha, cara, a gente fala de reencarnação, mas o negócio é mais além do que, é mais do que simplesmente você voltar
fisicamente para a matéria. Ele diz: as emoções reencarnam junto com a pessoa. Na dinâmica emocional, as vidas passadas respondem pelo maior acervo de desencontros. Costumamos dizer que o que se apaga das vidas passadas são os fatos, não a memória emocional dos fatos. Não sei se entenderam. Seguinte, a gente não se lembra. Você tem várias vidas? Tem, cara. Você se lembra se você viveu na China, na França? Não me lembro. Mas você, quando reencarna, você traz a memória daquilo que você viveu. Ela passa. Ela não fica apagada. Essa é a razão porque, muitas vezes, quando a gente reencontra com as pessoas, a gente se sente bem com umas e não bem com a outra. Está entendendo? A memória emocional daquilo que você viveu com aquela é diferente daquilo que você viveu com a outra. Isso passa. Então, se nós tivemos, muitas vezes, desencontros, eles passam. Você não esquece aonde. Você esquece aonde ocorreu o fato, mas não o fato em si. Isso explica problemas de fobia, certo? Problemas de a pessoa, não quero entrar no elevador, não quero ir no alto da montanha. Por quê? A pessoa pode ter morrido nessa circunstância, ela não sabe aonde, mas a memória emocional passa. Estão entendendo? E reflete na fobia, na aversão pelo outro, ou na querer conviver com o outro. O nosso amigo Vinícius de Moraes tem uma frase que todos nós conhecemos: a vida é a arte do encontro, mesmo tendo tanto desencontro pela vida. Nós dizemos que ele quase acertou essa frase. Por quê? Porque a vida não é a arte do encontro. A vida é a arte do reencontro. O problema é que tem reencontro que são desencontros. E tem reencontros que são encontros. Estão entendendo? Nós estamos nos reencontrando. O problema é que esses reencontros, às vezes, são amorosos. São encontros. E outras vezes são desencontros. Por quê? Porque o que eu vivi, aonde, eu esqueço, mas o que eu vivi com outro, passa. Daí vem as emoções, voltam, né? As convivências difíceis. Pode ser num lar, pode ser num trabalho, você com o chefe, você com o subalterno, aqui dentro, você com o companheiro. Uns você se afina mais, com outros menos. São reencontros ou desencontros. Estão compreendendo? Não demora, eu tenho cartão vermelho aqui. Bem, a questão é exemplo. Vocês estão vendo? Eu coloquei aqui do lado um livro chamado Psiquiatria em Face da Reencarnação. É de um médico mineiro, o nosso amigo Inácio Ferreira. Foi o primeiro diretor espírita do Sanatório Espírita de Uberaba. Foi diretor clínico desse hospital, quase 50 anos. E ele publicou, na década de 80, esse livro, que retrata o quê? Casos que ele vivenciou como diretor clínico e espírita, que refletem o quê? Reencarnação e lei de causa e efeito. São vários casos. Eu coloquei do lado um outro livro que é do Manuel Filomeno de Miranda, chamado Tormentos da Obsessão. Sabe por quê? O nosso amigo desencarnou em 88. Esse livro do Divaldo é de 2000, portanto, uns 20 anos depois. Esse livro tem como mentor principal o nosso amigo Eurípides Bassanufo, ele e o Manuel. Por quê? Porque ele retrata basicamente o quê? Tratamentos de médios e espíritas que fracassaram. Tratamentos aonde? Num hospital chamado Hospital Esperança, que tem como diretor
o nosso amigo Inácio. Então, o nosso amigo Inácio não é simplesmente um novo dentro da doutrina espírita, e nem na espiritualidade. E o que ele nos traz? Ele nos traz um caso, que é o seguinte. Eu coloquei assim, passado, presente e futuro. Por quê? Porque a ideia é mostrar o quê? O passado influenciando o presente. Como desencontros hoje refletem desencontros ontem. Que caso é esse? Um caso de um rapaz, 20 e poucos anos de idade, uma família, certo? Eram agricultores em Minas Gerais. E o rapaz tinha uma aversão profunda em relação aos pais. Em particular, ao pai. Mas sabe aquela situação de uma aversão que um falava A, o outro falava B, e no C eles iam às vias de fato. O problema é que o rapaz tinha esses surtos só com os dois. O resto do mundo, tranquilo. Trabalhador, esse negócio todo. E aí a família tinha recursos. Foi consultar vários médicos, várias clínicas. Interna, não interna. O camarada, ele só falta matar o outro. Aí até que, aquela situação, né? Não eram espíritas, eram de outra religião. Aí você usa todas as oportunidades. Bem, vou experimentar a clínica de Uberaba. Pode ser que o cara tenha uma solução para o meu filho. Aí eles levaram o rapaz. Explicaram o caso. Olha, é a situação tal. Aí o Inácio ouviu esse negócio. Vamos fazer o seguinte. Você deixa ele aqui durante um mês e vamos ver o que ocorre. Aí, assim a família fez. O rapaz, a contragosto, né? Aí, na primeira semana, ele fez aquilo que os médicos fazem, que é a anamnese, ou seja, uma investigação. Faz série de perguntas, vê se na infância, sabe aquele negócio, montar um quadro. Aí montou o quadro e não encontrou nada. O rapaz não tinha nenhum problema. Nada que pudesse justificar ele ficar internado. Ele teve de vontade, o Inácio, de voltar a falar com os pais e disse, olha, cara, leva de volta. Eu não vejo nenhum problema com o seu filho. Aí vamos deixar ele ver, um mês. Aí no segundo mês, na segunda semana, o rapaz chega para o Inácio, cara, eu quero fazer alguma coisa. Estou parado aqui, você não tem alguma coisa que eu possa fazer aqui dentro do hospital? Segunda, terceira, na quarta semana, ele chega com o rapaz e diz, olha, no final da semana, os seus pais vão vir aqui levar você de volta, porque eu não vejo nada. Cara, quando ele falou aquilo, o rapaz parece que entrou em crise. Certo? Ele não queria voltar para casa de jeito nenhum. Aí pensou, aí ele imaginou, tem alguma coisa, não é possível. Né? Aí ele, como espírita, certo? Era associado a um centro espírita em Uberaba e fez uma consulta espiritual. O que o plano espiritual pode dizer sobre esse rapaz? Vou encurtar a história porque o nosso tempo está esgotado. Aí, numa das reuniões, veio um espírito. Ele disse, olha, eu sou o pai do rapaz na encarnação passada dele. Nós éramos comerciantes em Portugal de vinho. E o nosso negócio, conforme ia passando o tempo, foi aumentando.
Então, o meu filho, que é o rapaz, ele passou a ser uma espécie de mascate, ou seja, um viajante. Ele ia para a Espanha, ia para a Itália vender os vinhos e ficava muito tempo fora. Nessas idas e vindas, ele conheceu uma moça, se apaixonou e casou com a moça em Portugal. Só que após o casamento, ele continuou nas viagens. Bom, o pai vira-se para ele: mas, pô, você vive viajando, eu já sou idoso, alguém tem que cuidar do negócio aqui. Aí eles trazem um tio dele. Solução maravilhosa. Parente, certo? Fica fixo, enquanto eu estou viajando, fica cuidando dos negócios tudo, né? Da plantação. Pá. Passou um mês, 1 ano, 2 anos. Aí ele começa a observar que a esposa começa a mudar. Até que ele desconfia que a esposa está tendo um caso com o tio. Aí ele simula que vai fazer uma viagem, volta antes do tempo e efetivamente identifica que está ocorrendo. Aí ele faz o quê? Ele faz o seguinte: numa noite, ele chama o tio nos armazéns onde tinha os tonéis. É importante isso, os tonéis. Mata o tio, esquarteja o tio e coloca num tonel de vinho e despacha o tonel. Ninguém soube que ele matou o tio, porque ele desapareceu, certo? Dentro do tonel, exportado para outro país. Ele faz isso e volta para casa e mata a esposa. Parece que está falando que hoje, né? Femicídio, essas coisas, há 200 anos já existia. E faz a mesma coisa com a moça. Tonel, ou seja, para a justiça, simplesmente passa batido. E o Espírito falando: olha, nós continuamos assim, certo? Ele continuou as viagens, certo? Não casou de novo, entrou em depressão pela situação, tá. O nosso fim foi terrível. Lei de causa e efeito, reencarnação. Quem que vocês acham que é o tio e a esposa? O passado influenciando o presente. Ele reencarna, o tio reencarna, a esposa reencarna, certo? Estão no Brasil, mas não sabe se eram de Portugal, mas a emoção passa. A aversão pela mãe de ter sido uma esposa que foi adúltera, o pai que foi o inimigo que tomou a outra. Está entendendo? A emoção passa. Então o rapaz tinha uns surtos de ódio, ele não sabia explicar no presente, mas refletia no passado. Estão entendendo? Então, para você compreender, há uma situação, você precisa juntar reencarnação e lei de causa e efeito. O lá é um ponto de convergência. É preciso uma relação direta entre credores e devedores. É exatamente essa situação. Bem, o nosso tempo. Nós teríamos mais um exemplo, que é do nosso time, Paulo, mas, yes. Nós queríamos finalizar com uma poesia do nosso amigo Jesus Gonçalves. Ele diz: uma lei que nunca erra, reencarnação, lei bendita, cada ser retorna à terra na lição que necessita. Reencarnação, lei universal, igualitária, cada um retorna. Reencarnação na lição, ou seja, na convivência precisa.
Nós escolhemos a dedo o livro e essa poesia. O livro é chamado Rosas com Amor. O nosso amigo Gerson Gonçalves, num dos versos dele, ele diz o seguinte: Rosas, senhora dos versos meus, tudo são flores a caminhar para Deus. Rosas, senhora dos versos meus, tudo são flores a caminhar para Deus. Por que estamos falando isso? Porque é a nossa homenagem a todas as mães e mulheres em maio, como rosas que são flores de Deus. Que nós possamos compreender que muitas vezes as rosas têm espinhos, que são os desencontros. A vida é a arte do reencontro, mesmo tendo tantos desencontros pela vida. Reencontros que são encontros e reencontros que são desencontros. A ideia é transformar os desencontros em encontros. Às vezes a gente leva a vida inteira. Veja, muitas mães, muitos pais, né? A gente leva a vida inteira, às vezes, num trabalho difícil com um chefe ou com um subalterno. São desencontros que precisam ser transformados em encontros. E a gente só vai compreender se a gente unir reencarnação e lei de causa e efeito. Está claro? Nós vemos no futuro. A gente agradece a Adalberto por ter vindo, por ter preparado essa palestra com tantos ensinamentos para a gente. Obrigada, Adalberto. Então, de novo, eu vou convidar a todos para fechar os olhos. Vamos nos sentar confortavelmente, respirando fundo. Vamos pensar em Jesus. Esse amigo que está sempre com a gente, acompanha nossos passos. Que ele possa coletar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos e levar onde for necessário. Que os amigos espirituais possam levar esses sentimentos para todo mundo, envolver todo o nosso planeta, todos os habitantes, nosso país, os governantes. Possa envolver também a nossa casa, todos os nossos familiares, que todos possam receber um pouquinho desse sentimento de amor, de paz, que agora sai dos nossos corações. Que a gente possa colocar esses aprendizados no nosso dia a dia, na nossa vida, para que a gente busque ser pessoas melhores a cada dia. E que esse sentimento de paz e de amor nos acompanhe por toda a semana. Que a gente possa estar de volta aqui na próxima semana melhores do que hoje. Que assim seja, graças a Deus. E a gente tem 2 recados para essa semana. O primeiro recado é o das tampinhas de plástico para a equipe de escoteiros da IAM, para o Grupo Escoteiro Brogotá. Então, quem puder coletar e doar, é só trazer aqui ou levar na IAM as tampinhas de plástico e também as latinhas de alumínio, lavadas e amassadas. Tá bom? Só trazer aqui. E o segundo recado é que a festa junina da IAM já começa no dia 30. Dia 30 é o primeiro dia, é o próximo sábado, lá na IAM, a partir das 18 horas. Tem comidas, música, brincadeiras. Então, quem puder participar, é uma festa bem familiar, é bem gostosa a festa. Quem quiser também trabalhar, a gente também aceita voluntários.
Quem quiser também doar brinquedos para servirem de prenda na festa, é só identificar como prenda para a festa junina e trazer aqui ou levar na IAM. Então, são esses os nossos recadinhos de hoje. Obrigada, boa semana. Fiquem com Deus.